Olá, nessa aula vamos falar sobre o hook userref. O userref ele tem uma particularidade que é basicamente o quê? Ele atualizar a referência ali do seu componente, né? No caso aqui eu tenho o input, né? E a definição que eu coloquei aqui é uma definição que tem até mesmo na documentação do React, que eu achei ela muito boa, e é muito boa para a gente frisar o porquê que ele serve, né? Que é basicamente o quê, né? O userref retorna o valor ref mutável, ou seja, ele tem um valor que pode ser alterado ali no seu componente, no qual a propriedade .current que tem dentro do userref é inicializada para o argumento passado, no initial value. Ou seja, a gente tem um valor inicial ali no nosso hook e esse valor é o nosso initial value. Ele pode ser um valor fixo, ele pode ser um objeto, então ele pode ser qualquer tipo de valor ali, tá? Então tenha em mente isso, que você vai ter ali um valor mutável do userref e você vai ter ali o initial value. Então sempre vai ter um valor inicial, que é inicializado junto com a sua aplicação. O objeto retornado persistirá todo o tempo e o ciclo de vida da sua aplicação e o tempo de vida do seu componente. Ou seja, né, enquanto você não mudar o estado daquele componente, aquele valor ele vai permanecer. Certo? Então, a gente tem aí uma vantagem que é o quê, né? Que é basicamente ele não faz alterações de estado se a gente estiver utilizando ele sempre que a gente digitar alguma coisa. Porque se a gente utilizar o onChange ele sempre vai estar lá atualizando o state e ele vai fazer com que o render ele seja executado. E o userref ele faz totalmente o contrário, né? Ele pega todos esses valores, deixa armazenado em memória e depois ele faz o quê? Ele printa esse valor para a gente. Então ele consegue trazer o log desse valor para a gente e alterar o estado somente uma única vez. Então você não tem perda de performance, principalmente se você estiver utilizando formulários muito extensos para você salvar essas informações, aonde sempre você vai alterar o estado e forçar com que o render seja executado. Então você não tem esse problema utilizando o userref, certo? Mas a gente vai ver na prática como que funciona. Aqui eu coloquei um exemplo onde eu tenho o quê? Eu tenho o input e o input ele tem algumas props dentro dele, né? Tem o placeholder, tem name, tem class, o ID e o próprio ref, né? E ali eu tenho ali o onSubmit, onde eu estou passando lá o console log só para pegar o que é o valor que eu tenho de referência, né? E em seguida, eu consigo ver o que, né? Se eu colocar somente o console log, igual eu tenho ali, o console log dentro de create item, eu tenho o quê? Eu tenho o console log trazendo para mim o componente inteiro. Mas se eu passar ali o ponto .current, eu posso passar o ponto .current e as propriedades que eu tenho ali dentro daquele input, e ele vai trazer para mim de fato quais são as informações que eu tenho ali dentro. Então, se eu precisar validar algum valor ou precisar buscar alguma informação que eu tenha dentro daquele input ou dentro daquela tag, daquela marcação, eu consigo fazer isso com facilidade utilizando esse hook do userref. Então, eu consigo ter inúmeras possibilidades de validação antes de ter um valor final ali estabelecido, certo? Então, eu espero que vocês tenham entendido e se não entendeu, não tem problema, que a próxima aula vai ser uma aula prática onde a gente vai exercitar a nossa mente e ver como que ele funciona, vai debugar, vai colocar console log e entender o passo a passo de como utilizar o userref de uma maneira bem simples aí na nossa aplicação. Beleza? Então, nos vemos na próxima aula e até mais. Tchau, tchau.